Agora, o que eu acho que Darwin não provou? E aqui que eu acho que desculpe-me falar assim, sem querer ser panfletário, até a ingenuidade de quem é darwinista roxo. Darwin não provou que uma espécie virou outra espécie. Por exemplo, que viemos do macaco. Na verdade, Darwin nunca disse isso. Não, né? Não. Darwin diz que nós viemos de um ancestral comum com símios. E símio, para o macaco, não é um sinônimo perfeito. Mas explicando de maneira mais simples assim, embora eu não seja biólogo, né? Tá. Existia, na visão darwinista, um ancestral comum que deu origem a alguns tipos de macacos, como os orangotangos e os chimpanzés. E desse mesmo tronco saiu outro tronco que deu origem ao Ramapithecus, que depois foi evoluindo de Ramapithecus para Homo ergaster, tem vários lá, Australopithecus, até chegar no Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. Então nós somos parentes deles aí. Só que, qual a prova fóssil disso? Por exemplo, que os répteis no passado que as aves no passado eram répteis. Não existe nenhuma prova, não existe nenhum fóssil de transição, é zero. Mesmo que eu falei da mutação do vírus do Covid, tem a variante da Amazônia, a variante lá da China, a variante da Índia, mas o vírus ainda é vírus do Covid. O vírus do Covid não virou um vírus da hepatite. O vírus do Covid não virou um vírus da AIDS. Entendi. Você está entendendo? Ele está realmente mutacionando-se, mas ele continua sendo um vírus do Covid mutacionado. Ele não virou Covid, agora virou AIDS. Aliás, graças a Deus por isso. Imagina, você está criando uma vacina para uma doença, daqui a pouquinho dentro do seu organismo ele vira outra doença. Então não existe nenhuma prova biológica que um ser de uma espécie evoluiu e virou ser de outra espécie. Você está entendendo? Um dinossauro virou uma galinha. Isso não tem. Então eu sou cético. Não existem essas provas até hoje. Já tentaram várias vezes forjar até provas. Parece que tem um elo perdido, né? O pessoal não conseguem achar esse elo perdido. Exatamente. Que é esse salto. Esse salto não tem. Você tem apenas indícios. O fóssil de um ser e o fóssil de outro ser. E esse caminho aí... Esse caminho eu tenho aqui a garrafa e eu tenho o copo. Aí, esse caminho aqui é uma lacuna. Aí o evolucionista fala assim, não, esse copo aqui foi evoluindo, 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 até virar essa garrafa. Eu, Rodrigo, penso que não. Esse copo pode ter evoluído, 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 para virar um outro copo. Então, esse copo aqui pode amanhã virar o copo que você está tomando água aí. Mas continua sendo copo, não a garrafa. É esse que é o ponto. Só que hoje, falar contra o darwinismo, o evolucionismo, é quase dar um tiro no pé acadêmico. Porque vamos chamar de negacionista, né? Negacionista virou um mantra.